Muito bem, estamos informando. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez nos preparando para mais uma fala. Oi, Sueli. Se a internet apronta com a gente de vez em quando. Boa noite, Sueli. Boa noite, Luciana. É muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto sempre de aproveitar esses momentos iniciais para cumprimentar as pessoas que vão entrando. Muito obrigado, Sueli. Muito obrigado pelo momento, pela oportunidade, pelo convite. Obrigado por estar aqui com vocês mais uma vez. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo nosso lar. Para quem não sabe, eu gosto de repetir, nosso lar é um dos centros espíritas mais antigos de Teresina. E é um dos primeiros centros espíritas que eu comecei a frequentar. Na época da federação, assim que eu entrei na federação, eu fiz amizade com alguns jovens na época que faziam o movimento espírita. Isso há mais de 30 anos, tá? Então eu tenho uma gratidão muito grande pelo nosso lar. Muito bem. Luciana, boa noite, Luciana. Carceres Matos, boa noite, muito bom ter vocês aqui. Então a gente vai tendo esses momentos iniciais para a gente se preparando para a nossa fala, como é de praxe, nos momentos em que eu agradeço muito as pessoas. Agradeço muito pelo convite. Vou esperar mais 2 minutinhos para a gente começar a nossa fala. Falando sobre as virtudes e os vícios chaves para a ascensão e queda. Infelizmente, por motivo de força maior, não teremos a interpretação em Libras hoje. Agradecemos a compreensão. Muito bem lembrado, Sueli. Muito bem lembrado. Cirlei Braga, boa noite. Fardina, Andressa, muito bem, Andressa, boa noite. Seja bem-vinda, para a nossa palestra de hoje, aqui pelo Centro Espírita Nosso Lar. Boa noite, sou do Rio de Janeiro, por acaso encontrei essa live. Olha, que legal, que legal. Eu espero contribuir em alguma coisa, tá? Fico muito feliz aí, tá? Por você estar participando com a gente. Muito, muito obrigado, tá? Oi, Luciana, com a graça de Deus teremos no domingo. Muito bem. Cáceres mesmo, Cáceres Matos. Às vezes vocês botam uns nomes aí que eu não consigo ler, mas tudo bem. Vamos nós aí mandando um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que a gente tive a oportunidade de conhecer o Rio uma vez. Achei muito lindo aí, principalmente a praia de Copacabana, a praia de Iracema, não, a praia de Ipanema. É muito legal, muito bom. Mas eu te juro, viu, Cáceres, as praias do Nordeste são muito mais lindas, sem querer desprezar as praias do Rio de Janeiro, tá? Mas as praias do Nordeste também são muito lindas também. Então vamos começar aqui a nossa fala da noite. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, que tem como título Renovação. Não procures repouso em momentos vazios. A inércia simplesmente é começo da angústia. Provação superada faz-se bênção de luz. Sofre, mas permanece construindo no amor. Se queres elevar-te, não há outro caminho. Na forja do serviço, Deus te renovará. E aí do outro lado tem outra mensagem, também do Emmanuel. Tem como título Ação e Caminho. O sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação detona os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada
que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Muito interessante quando a gente começa a perceber o quanto os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas falas, nossos valores vão determinando o nosso destino, conforme já diz Buda. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais do Centro Espírita Nosso Lar, aos mentores espirituais de cada uma das pessoas que entraram ou entraram aqui para assistir esse nosso momento de fala, que nós possamos ser inspirados na noite de hoje, de tal forma que as nossas palavras possam tocar o raciocínio e os corações de todos aqueles que nos ouvirão, sejam irmãos encarnados ou desencarnados. Jesus amigo, que a fala flua, recheada com o teu amor, e que assim, Senhor, nós possamos consolar e esclarecer todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem ou que nos assistirão. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Assim seja. Muito bem. Então, pessoal, o tema da palestra de hoje, que nos foi sugerido, é as virtudes e os vícios, chave para a ascensão e queda. É bem interessante quando a gente começa a ver pelo título as virtudes e os vícios, chaves para a ascensão e queda. A gente pode até pensar que as virtudes seriam a chave para a ascensão, assim como os vícios seriam as chaves para a queda. Na verdade, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente já percebe que, na verdade, é a ascensão que nos leva às virtudes. E são os vícios, na verdade, assim, que fazem com que a gente não tenha ainda essa ascensão, mas não porque são os vícios que nos derrubam, mas são porque as nossas quedas, elas acontecem em decorrência da nossa inferioridade ainda espiritual. E que a partir do momento em que o espírito vai evoluindo, a partir do momento que nós vamos avançando, naturalmente os vícios vão deixando de existir. Naturalmente as virtudes vão surgindo em nós, porque a virtude, ela já é fruto da nossa evolução espiritual. Então o que a doutrina espírita nos traz é exatamente isso. Quanto mais o espírito evolui, mais virtude a gente vai adquirindo. E quanto mais vício nós temos, mais indica o nosso atraso espiritual. Então, é muito importante que nós entendamos esse processo. E eu fui no dicionário procurar o significado do que seja virtude. E encontrei virtude como qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Ou seja, a partir do momento em que nós escolhemos, a partir do momento que nós trilhamos pelo que é correto, pelo que é desejável, nós estamos aí exercendo virtudes. Ainda diz mais assim: conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. Exemplo, né, é como a questão da dignidade, por exemplo. Nós fomos ainda mais atrás. A gente vai na internet, vai no Google, encontra umas coisas interessantes, e eu encontrei: as virtudes são a nossa essência como seres humanos. E acrescenta: alguns exemplos de virtude do homem são a coragem, a integridade, a determinação, a disciplina, a honestidade, respeito, justiça, lealdade, tolerância, paciência, otimismo, bondade, perdão, alegria, gratidão, humildade, empatia, compaixão, amizade, entre outras. Então, de acordo com essas definições aqui, de acordo com essas virtudes, o que a gente pode entender? Que o homem corajoso é o homem virtuoso, que o homem íntegro é um homem virtuoso, que um homem determinado, o homem que eu falo, não estou falando de gênero,
o ser humano em si, o homem ou a mulher virtuosa ou virtuoso, é determinado, disciplinado ou disciplinada, honesta ou honesto, respeitoso, justo, leal, tolerante, paciente, otimista, bom, bondoso, a pessoa que perdoa, a pessoa que é alegre, a pessoa que é grata, a pessoa que é humilde, que é empática, que tem compaixão, que cultiva a amizade, são pessoas virtuosas. E quando a gente vai lendo o Evangelho, a gente começa a perceber que uma das virtudes mais presentes, muito presente no Evangelho, é exatamente a humildade. E o vício seria exatamente o orgulho e o egoísmo. Então, de cara, a gente já começa a entender, se nós quisermos ser virtuosos, precisamos cultivar essas qualidades citadas aqui. E se nós ainda não somos honestos, e se nós ainda não somos disciplinados, se nós ainda não somos pessoas alegres, se nós ainda não somos pessoas justas, se nós ainda não somos pessoas tolerantes, que sabemos perdoar, somos pessoas que estamos trilhando ainda pelo caminho do vício. Então, todas as vezes que se fala de virtudes, estamos falando de caminhos que indicam a nossa ascensão espiritual. Ou, digamos assim, qualidades daqueles que alcançaram já uma certa ascensão espiritual. E quando se fala de vícios, estamos falando ainda de alguns resíduos que nós temos da nossa inferioridade. Por isso é que é importante que nós trabalhemos em nós os nossos vícios e que nós procuremos cultivar cada vez mais virtudes. E o que seriam os vícios? Defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa. Qualquer deformação que altere algo física ou funcionalmente. Então é muito importante, se nós temos um defeito, nós podemos ter um vício, nós temos um vício. Defeito de falar mal da vida alheia, defeito de estar criticando, defeito de estar se lamentando. Tem muitas pessoas são viciadas em se lamentar, são viciadas em se queixar da vida, são viciadas em criticar o outro, são viciadas em, digamos assim, em sair divulgando inverdades. E isso é um vício grave. Porque muitas das vezes, quando se fala de vício, a gente só pensa que o vício é consumir bebida alcoólica, o vício é consumir maconha, o vício é consumir o crack, é o indivíduo que tem o hábito, quanto mais, de se utilizar dessas substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Por isso que é importante que nós estejamos atentos, que nós podemos ter outros vícios que não sejam os alcoólicos ou os entorpecentes. Até mesmo medicamentos, esses medicamentos que se tomam em drogaria, é por isso que se chama de drogaria, porque ali se vende droga. Tem muita gente que é viciado naquelas drogas. Tem gente que é viciada em ansiolítico, tem gente que é viciada em antidepressivo, tem gente que é viciada em vários outros medicamentos, tem gente que é viciada em medicamentos para tudo. Então isso também é vício. Então é muito importante que nós estejamos atentos com relação a isso. Então eu procurei buscar no Livro dos Espíritos, lá no capítulo que trata das leis morais, questão 893 até a questão 906, nós contamos 14 questões em que Kardec vai falando exatamente sobre virtudes e vícios. Ele vai questionar aos espíritos. Eu selecionei algumas dessas perguntas para nós conversarmos na noite de hoje a respeito de vícios e virtudes. Segundo os espíritos, Kardec começa a questionar qual a mais meritória de todas as virtudes, na questão 893. E os espíritos respondem a Kardec: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. E chama muita atenção nessas questões, porque Kardec, ao questionar os espíritos, e os espíritos estão sempre associando virtude à prática do bem.
virtude a caridade. Principalmente quando essa caridade, quando essa virtude, ela é praticada de forma desinteressada. Porque muitas das vezes nós cultivamos alguns hábitos de fazer o bem, que não tenho nada contra, mas muitas das vezes a gente faz o bem esperando um reconhecimento, esperando uma contrapartida, esperando até mesmo um estágio melhor depois que desencarnar. Há pessoas que dizem que fazem caridade para ganhar bônus horas, há pessoas que dizem que fazem caridade para aparecer diante dos colegas, há pessoas que dizem que fazem caridade para ter uma boa posição no mundo espiritual. E quando Kardec traz esse questionamento aos espíritos, ele vem falando uma coisa muito interessante, que é importante que a gente faça o bem visando qualquer desinteresse. Quanto mais esse bem é praticado desinteressadamente, mais virtuoso é o indivíduo que o pratica, que pratica esse bem. E ele diz na questão 894, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. É muito interessante quando a gente começa a analisar o comportamento de algumas pessoas, que para fazer o bem é um sacrifício, para fazer o bem é uma dificuldade de levantar cedo de casa para distribuir um café da manhã para uma pessoa que está na rua. É uma dificuldade, pleno final de semana, sair de casa para distribuir uma sopa. É uma dificuldade de acordar no meio da noite para prestar um auxílio a alguém. E já tem pessoas que fazem isso de uma forma muito espontânea, que fazem isso de uma forma muito natural. É como se já fizesse parte do indivíduo fazer aquilo que ele faz e nem percebe. Tem pessoas que são tão caridosas, tem pessoas que são tão bondosas, são pessoas que fazem o bem de forma tão natural, tão espontânea, que todo mundo se admira como é que ele faz, mas ele diz, não, mas isso aqui não tem nada que me torne um obstáculo de fazer isso. Eu faço de uma forma tão natural que eu não percebo dificuldade em fazer isso. Mas as pessoas recebem isso com uma certa estranheza. Então Kardec, percebendo isso, ele questiona os espíritos. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e as vencem? E os espíritos respondem, só não tem que lutar aqueles a quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes permanecem simplíssimas. O bem que se lhes tornou um hábito, devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Ou seja, é um processo natural essa nossa evolução. E quanto mais o espírito vai evoluindo, mais ele vai tendo essa consciência de servir, mais ele vai tendo essa consciência de ajudar, mais ele vai tendo consciência daquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele chama os bodes e as ovelhas, bota as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e eles perguntam, quando ele vai questionar aquela passagem, por que Jesus põe as ovelhas ali à sua esquerda? E ele vai dizendo, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestistes, estive na prisão ou no hospital e foste me ver, então estive necessitando e me auxiliaste. E as pessoas perguntam, mas Senhor, quando foi que nós te vimos nessas condições e te ajudamos? Então essas ovelhas representam exatamente aquelas pessoas que já tomaram consciência de que devem fazer a caridade, que já tomaram consciência de que devem ajudar, de que já tomaram consciência de que devem servir, e vão servindo desinteressadamente, sem esperar nada em troca. Então foram pessoas que já conquistaram isso, e fazem isso de forma, como ele mesmo diz assim, simplíssima.
fazem de forma natural, fazem de forma espontânea. Então são espíritos que já galgaram, né, uma certa evolução espiritual e por isso fazem dessa forma. Agora ele continua mais uma pergunta aqui na 895. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Aí os espíritos respondem a Kardec: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre. A douradura não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Essa fala, essa resposta dos espíritos aqui, ela chama muita atenção, porque muitos de nós somos assim. É muito comum nós vermos pessoas que querem fazer o bem, que se dizem caridosas, que se dizem prestativas, que se dizem assim as pessoas mais boníssimas do mundo, e ele compara como um objeto de cobre, que a douradura não resiste ao toque, ou seja, basta uma contrariedade. Nós vemos muito nos grupos religiosos, independente, seja católico, seja espírita, seja protestante, aquelas pessoas que são muito empenhadas em fazer o bem, de repente se zanga, se chateia, se contraria com algo, porque não foi como ela esperava, não foi como ela desejava, aí se zanga, se irrita, se afasta, deixa de fazer o trabalho, abandona a atividade no meio do caminho. Não importa se as pessoas que ali precisavam dela vão continuar precisando ou não, sai magoada, sai chateada e foi embora. Cadê aquela pessoa boníssima como ela demonstrava? Muitos de nós não resistimos às contrariedades, por mais que a gente aparente ser boas, por mais que a gente aparente ser caridosa, diante dos desafios, a gente foge. Então, isso não é virtude. Isso não é virtude. Então, quando Kardec vem falando, perguntando aos espíritos, né, qual seria um sinal bem característico de imperfeição, ele diz interesse pessoal. Os nossos interesses pessoais, quando a gente faz o bem para se promover, faz o bem para se destacar, faz o bem para tirar alguma vantagem, faz o bem para obter algum resultado. Quando a gente não é correspondido nessa expectativa, a gente deixa de fazer o bem. E a pessoa verdadeiramente caridosa, ela não faz o bem esperando recompensa. Ela não faz o bem esperando um retorno. Existe, quando Kardec conversando com os espíritos, uma passagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata do benefícios pagos com a ingratidão, ele questiona aos espíritos o que pensar daquelas pessoas que deixam de fazer a caridade quando vêem um benefício seu sendo retribuído com a ingratidão. Aí os espíritos respondem a Kardec: essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Porque quando nós fazemos a caridade plenamente, a gente pode ser tratado de uma forma ingrata, mas a gente não para se queixar, para se lamentar da ingratidão recebida. A gente continua servindo. Ajuda daqui, ajuda dali, ajuda lá, continua servindo. E é muito interessante quando Kardec também questiona os espíritos a respeito, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito dessa nossa tendência de ajudar só as pessoas que são do nosso partido, só as pessoas que são da nossa religião, só as pessoas que fazem parte do nosso grupo, e ele recomenda que a gente faça exatamente o contrário. Vocês imaginem, por exemplo, uma pessoa que critica a doutrina espírita, e aí a gente vai lá e ajuda. Imagina um evangélico, um católico que critica um espírita, e o espírita vai lá e ajuda o católico, que o espírita vai lá e ajuda um católico, porque Jesus não tinha religião. Então, muitas das vezes, nos nossos próprios meios espíritas, a gente vê irmãos que não ajudam um ao outro. Que falta de caridade é essa? Como é que Jesus recomenda que nós façamos a caridade?
Como é que os próprios espíritos recomendam que nós ajudemos os opositores da doutrina espírita, e nós não ajudamos os próprios espíritas porque a gente acha que um faz parte da OSCAR, o outro faz parte do grupo Alta de Souza, o outro faz parte do grupo não sei de quê, o outro faz parte do grupo não sei de quê, e nós vamos criando discórdia entre nós mesmos. Que contradição é essa? Se Kardec, conversando com os espíritos, e é orientado que nós devemos ajudar os nossos opositores, e nós não ajudamos os nossos próprios amigos da mesma religião, só porque professa ideologias às vezes diferentes. E isso é completamente contrário aos ensinamentos de Jesus, é completamente contrário. Então, cadê as nossas virtudes quando a gente para de ajudar um irmão porque é de uma outra casa espírita, porque é de um outro ramo aí, não sei por que essas divisões, mas a gente fica brigando, conflitando uns com os outros? Eu fico indignado quando eu vejo algumas pessoas que se dizem caridosas, bondosas, e faltam com a caridade dentro do próprio meio, dentro do próprio centro espírita, dentro da própria igreja, dentro do próprio culto. Quer dizer, como é que Jesus prega uma coisa e a gente faz completamente o contrário? Principalmente porque eu não vou com a cara do fulano, já não quero ajudá-lo. Às vezes a gente para pensar e vai ver o que é que tem por trás disso. E os Espíritos continuam dizendo: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então é muito importante que nós entendamos, e nós espíritas sabemos que na natureza que tudo é muito perecível, tudo é muito passageiro. Os cientistas afirmam que de 100% de tudo que existe no universo, embora a gente não saiba o que é esse 100%, eles dizem que de tudo que existe no universo, apenas 0,01%, não sei, é matéria. O resto tudo é energia. Então a gente fica se digladiando, fica brigando, fica perdendo tempo com bobagens, com coisas materiais, demonstrando o quanto que nós somos viciados, o quanto que nós estamos apegados, o quanto que nós estamos assim, retardando o nosso progresso, a nossa evolução. Então a proposta de Jesus é exatamente isso: desapega-te, desapega-te, adquire virtude, desapegando-te dos bens materiais. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Ou seja, tem pessoas que são desinteressadas porque não valorizam as coisas e são muito pródigos em gastar. Gastam, jogam fora, desperdiçam sem nenhum critério. E ele pergunta se existe algum mérito em ser pródigo sem nenhum critério. E aí os espíritos respondem a Kardec: tem o desinteresse, porém não do bem que poderia fazer. Porque muitas das vezes eu posso estar prodigalizando aí, distribuindo dinheiro à torta direita, mas não estou fazendo o bem. O desinteresse é uma virtude, mas se a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada, presa, aprisionada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersadas ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que lhe deram aos que dele não precisavam. Então, assim, até os bens que nós temos, que os bens materiais que nós temos, não pode ser simplesmente jogado ao vento e pronto, porque nós seremos chamados à responsabilidade pelo emprego da fortuna. E os espíritos falam muito isso, Kardec trata muito disso a respeito do emprego da fortuna. A fortuna veio para ser bem empregada. Então o homem virtuoso é aquele que também sabe empregar os bens materiais. E aí nós temos mais algumas questões que eu separei. Sendo a vida corpórea, é a 898, sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo,
e devendo o futuro constituir o objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais. Aqui me chama muita atenção, eu separei essa pergunta, também está nessa lista das questões que eu falei, das 14 questões, porque muitos de nós estamos muito em busca de conhecimentos científicos, e hoje a gente vê muito essa necessidade desses conhecimentos científicos na área das pesquisas, na área da vacina, por exemplo, e a gente vê muita gente ainda não valorizando a ciência, e os espíritos perguntaram a Kardec: sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais. E os Espíritos respondem: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condição de auxiliar os vossos irmãos. Depois o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. É muito comum no nosso meio espírita a gente falar que para o espírito adquirir essa ascensão espiritual, ele precisa de ter duas asas: a asa da moralidade e a asa do conhecimento. Então, é muito importante que nós desenvolvamos os nossos conhecimentos na área da física, na área da química, na área da biologia, na área de todas as ciências conhecidas. Exatamente por quê? Porque essa evolução intelectual ela é importante para o nosso processo evolutivo. É importante que a gente desenvolva a nossa inteligência. Além disso, é importante que nós desenvolvamos a nossa moralidade. E ele continua: nos intervalos das encarnações aprendeis numa hora o que na terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. Eu vou repetir essa frase: o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E por quê? Cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Se para todo o progresso adquirido, essas ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito, então aprender física, química, matemática, biologia, inglês, português, todos os idiomas é imprescindível, porque isso ajuda na evolução do espírito. Embora a gente entenda, e Paulo disse muito isso naquela carta: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu tivesse o conhecimento de todas as ciências, se não tiver amor, eu nada sou. Ou seja, mesmo os espíritos dizendo para nós que a gente precisa saber tudo. O espírito, para ser puro, ele precisa saber tudo. E nesse tudo, a gente precisa incluir que o espírito também precisa aprender a amar. O espírito virtuoso é exatamente aquele espírito que também ama. Não só o que tem inteligência, o conhecimento de todas as ciências, mas também aquele que ama. E aí, nós vamos mais agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma passagem que tem como título exatamente a virtude, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem do Espírito François Nicolas Mendeleïne, Cardeal de Moreau, Paris, 1863. Quando ele diz assim: a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Olha, isso aqui já diz tudo, porque quando ele diz que a virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, aí quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e que a gente lê o homem de bem,
que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Que ele é bom, é caridoso, é benevolente para com todos. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. E sai listando um monte de qualidade de homem de bem. E no final ele ainda diz: essas não são todas as características de um homem de bem, mas todos aqueles que as possuem estão a caminho de adquirir as demais. Eu me pergunto, meu Deus, e quais são as demais virtudes? Quais são as demais características de um homem de bem? Então ele vem dizer que a virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. E aí a gente começa a se observar o quanto que nós estamos distantes de sermos um homem virtuoso. Infelizmente são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. Então, quando nós vamos ascendendo nesse nosso processo de evolução, naturalmente os vícios vão deixando de existir e as virtudes vão aflorando naturalmente, porque faz parte do nosso processo de evolução. E ele ainda diz assim, continuando: e tem o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paula era virtuoso. O digno cura d'Ars era virtuoso. E muitos outros, não muito conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Isso quer dizer o quê? Que o homem virtuoso, nem ele se dá conta de que é virtuoso. Ele simplesmente faz o bem e pronto. Ele simplesmente ama e pronto. Ele simplesmente serve e pronto. Não se promove, não faz propaganda. Embora algumas pessoas ainda acreditem que deva divulgar porque o bem não é muito divulgado, ótimo. Faça o bem, tire foto, divulgue, filme, tudo bem, não tenho nada contra. Mas é muito importante que a gente saiba fazer o bem sem alardear, fazer o bem sem fazer propaganda. Quer fazer propaganda? Ótimo, não tenho nenhuma censura, nenhuma crítica a fazer. Mas o verdadeiro, porque eu não tenho moral para fazer. Quem sou eu para criticar alguém, para julgar alguém? Mas o importante é que o homem virtuoso seja, acima de tudo, modesto. Acima de tudo, modesto. Moisés, boa noite. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. Quantas pessoas simplesmente servem, não pensam. A gente conhece inúmeros casos de pessoas assim que sempre estão ali para servir. Eu não estou falando de servir por uma baixa autoestima, não. Eu estou falando de servir por amor ao próximo, que simplesmente faz o bem, que simplesmente servem e pronto. Então, esses são os ensinamentos do Cristo e que nós devemos estar muito bem conscientes com relação a isso. Então, quando o tema da nossa fala de hoje, que vem dizer assim, as virtudes e os vícios chaves para a ascensão e queda, na verdade, quanto mais a gente ascende, quanto mais a gente evolui, mais a gente é virtuoso. E é virtuoso de tal forma que lá no céu, como a gente costuma dizer, Deus sabe das nossas virtudes. Não precisa a gente dizer para ninguém que é virtuoso. Porque o homem virtuoso, ele é sentido, ele é percebido. E quando a gente faz de forma desinteressada esse bem, o universo se encarrega de propagar essa energia por todo o universo. Trabalhemos em nós os nossos vícios.
Principalmente aqueles vícios que a gente mais vê no outro. Porque o vício que mais a gente vê no outro é o vício que mais reverbera em nós. Como nós não conseguimos ver os nossos próprios vícios, somos muito vigilantes em observar os homens viciosos, que na verdade está refletindo o vício que ainda existe em nós. Então trabalhemos as nossas virtudes. Sejamos bons, sejamos laboriosos, trabalhadores, sejamos honestos, sejamos justos, sejamos alegres, sejamos, acima de tudo, caridosos, principalmente para com a gente mesmo. Agradecemos aos irmãos e amigos do Centro Espírita Nosso Lar, agradecemos por este momento, agradecemos por essa oportunidade, rogando a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos amparou, que nos assistiu, que nos auxiliou neste momento. Rogamos que possa distribuir toda a paz que reina em nós para todo o universo, em especial o Senhor Jesus, para aquelas regiões onde as pessoas ainda não compreenderam a importância de vivenciar os teus ensinamentos. Que homens virtuosos possam nesse momento se unirem, homens e mulheres virtuosos, que nesse momento possam se unirem para levar todo o teu amor, Senhor Jesus, aos recantos mais carentes do nosso planeta, onde os vícios ainda perduram e ainda se fazem presente nos corações daqueles que ainda não te conhecem. Vossa paz, vossa luz, Senhor Jesus, possa ser presente em nossas vidas. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Então, pessoal, agradecendo o Sueli, obrigado, Sueli. Obrigado, Moisés, Antônia Vaz, muito obrigado. Bernardo, um abraço, saudade dos nossos encontros. Oh, meu querido, quem sabe, né? A gente vai se encontrando aí nas segundas-feiras aí nos nossos estudos. A gente está se programando para abrir nossa casa aos poucos, seguindo todas essas determinações. Já me vacinei, então quem ainda não se vacinou, se vacine e vamos em frente, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo afeto, Antônia Vaz. Obrigado a todos vocês, tá? Ângela, não sei se você ainda está por aí, mas se tiver, um grande abraço. Maria Luciana, muito, muito obrigado a todos vocês. Mônica Ribeiro, muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima oportunidade. Pode contar comigo, Sueli, sempre que possível. Estamos por aqui, tá? Um grande abraço e até mais.